Então, hoje eu vou falar para vocês de uma figura muito importante na matemática e na ciência como um todo, que são o círculo e a circunferência. O que é um, o que é outro. E para isso eu vou usar aqui um aplicativo desenvolvido pelo GeoGebra, para ensinar para vocês, por exemplo, quais são os elementos da circunferência do círculo. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o que nós chamamos de circunferência, que aqui nessa figura, vamos aumentar aqui o máximo para vocês, nessa figura aqui, vamos tirar esse aqui da frente, que está exatamente em cima, ó, a circunferência, olha, vocês veem esse conjunto de pontos aqui, ó, esse conjunto de pontos que está representado em vermelho, que eles se encontram à mesma distância de um ponto que nós chamamos de centro. A definição formal é que a circunferência é o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes do centro. Isso é que nós chamamos de uma circunferência. Olha lá, vamos de novo. Isso se chama circunferência. Qual é o próximo? Qual é o próximo elemento que eu gostaria de falar para vocês? O próximo elemento é o que nós chamamos de raio. O raio nada mais é do que a distância entre o centro e qualquer um dos pontos que estão na circunferência. Obviamente, o raio ele é constante, ele não muda, né, meus caros? O próximo dos elementos do círculo que eu quero mostrar é o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência, mas essa distância passa pelo centro. Ou seja, tu tá calculando a distância entre dois pontos diametralmente opostos nessa tua circunferência. Obviamente, se a gente for se dar conta, se o diâmetro é a distância entre dois pontos diametralmente opostos, quer dizer que o diâmetro ele representa o dobro do raio. Vamos ver ali, ó. Tá. Realmente, duas vezes o raio vai dar o diâmetro, ou metade do diâmetro equivale ao raio. Quais são os outros elementos importantes que nós precisamos saber aqui agora, meus caros? Os outros dois elementos importantes nessa altura do campeonato para os senhores, é o que nós chamamos de corda. O que é a corda? A corda nada mais é do que a distância entre dois pontos que não são diametralmente opostos, ou seja, essa reta suporte aqui, ó, que une o ponto A até o ponto C, ela não passa pelo centro. Veja bem, o diâmetro, a distância entre esse ponto C e o ponto C', essa reta suporte aqui entre esses dois pontos, ela passa pelo centro. A corda não. E aqui nós temos infinitas cordas que podem passar por uma circunferência, né, meus caros? E o que é o círculo? Infelizmente aqui não tem, né? O círculo aqui não tem como, esse aplicativo não tem, mas eu posso colocar o semicírculo. O semicírculo, ele é metade do círculo, quer dizer que o círculo é a área que está englobada aqui na circunferência. O círculo, ou seja, nós podemos dizer que o círculo, ele é, vejam bem, ele vai ser, será que eu consigo achar os dois? O círculo ele vai ser a reunião da circunferência e todos os pontos internos a mesma. Será que ajeitando aqui dá? Não dá, infelizmente. Então, esses são os elementos que eu gostaria de falar. Vamos de novo, um por um. Nós temos a circunferência, que são todos os pontos aqui equidistantes do centro. Nós temos o raio, que é a distância entre o centro e qualquer um dos pontos que estão aqui contidos na circunferência. Nós temos o diâmetro, que é a distância entre dois pontos diametralmente opostos aqui na tua circunferência. E nós temos a
corda, que são a distância entre dois pontos quaisquer aí, não necessariamente diametralmente, né? Opostos na circunferência. E infelizmente isso aqui não tem o círculo. O círculo seria a área aqui, ó. Seria os pontos que estão na circunferência vermelho, mais todos os pontos, infinitos pontos internos aqui que tu tens dentro dessa circunferência. E aí vamos aos próximos conceitos, meus caros. O que são esses próximos conceitos? Eu gostaria de falar de posições relativas de circunferência. Quais são como que nós chamamos as posições relativas entre duas circunferências quaisquer. Aqui tu tem uma circunferência C e uma circunferência C'. Se essas duas circunferências, vejam bem, aqui eu estou desenhando. Se essas duas circunferências, elas se interceptam, vejam bem, em dois pontos distintos. E esse ponto, infelizmente, não aparece aqui, ó, mas seria esse ponto aqui e esse ponto aqui. Nós chamamos essas duas circunferências de circunferências secantes. E, obviamente, a característica principal delas é que elas possuem dois pontos em comum. Se tu pegares a diferença, o valor absoluto da diferença dos dois raios dela, né, a diferença, por exemplo, a diferença desse raio com esse, a distância entre esse ponto central aqui e esse ponto vai estar sempre entre a diferença desses dois raios e a soma desses dois raios. Obviamente, o valor absoluto da diferença desses dois raios aqui. E eu não vou entrar muito agora, nesse momento, eu não vou entrar muito na parte matemática. Eu vou deixar para explicar a parte matemática depois. Eu espero que vocês, quando eu for fazer isso analiticamente, eu só quero que vocês entendam a nomenclatura. Então, essa primeira posição relativa, nós chamamos de duas circunferências secantes. Próximo, nós temos duas circunferências, pode estar assim. Ou seja, elas se interceptam em apenas um ponto. Nesse caso, e pode ser dessa maneira que está aqui, ou pode ser dessa maneira. Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Estão vendo, ó? Aqui também, nesse lado esquerdo, que tu tem só um ponto em comum. E essas duas circunferências aqui é o que nós chamamos circunferências tangentes, ou seja, elas se interceptam em apenas um ponto. Elas são exteriores se a distância entre seus centros ele é obviamente igual à soma desses dois raios, e elas são interiores se a distância aí entre os dois centros ela é menor do que o valor absoluto aí da diferença dos dois raios. Vamos para o próximo, nós chamamos aqui que são as circunferências que são disjuntas, que é esse caso aqui, ou dessa maneira que eu estou colocando aqui para vocês, que diz que a distância entre os dois centros aqui é maior do que a soma entre os dois raios. Ou ela pode ser, vamos colocar assim também, ó, mesma coisa. Nesse caso aqui, a distância entre os dois centros ela vai estar englobada em valores maiores ou iguais a zero e menores que do valor absoluto da diferença dos dois raios. Vamos então para o último caso, que é o caso das nossas circunferências concêntricas. Faz de conta que eu acertei aqui, ó. Concêntricas quer dizer que as duas circunferências, a C e a C', elas têm o mesmo centro. Elas possuem o centro em comum. E se, obviamente, se for calcular a distância entre os dois centros aqui, essa distância aqui dará zero. E é isso aqui que nós chamamos de circunferências concêntricas. Na sequência, quando nós formos um pouco mais velhos, lá pelo segundo grau, eu vou ensinar analiticamente como que se calcula e como que se acha os valores aí de maneira analítica para provar, para encontrar se sem precisar representar geometricamente, para comprovar, para encontrar, para avaliar se essas circunferências são secantes, elas são tangentes, disjuntas ou concêntricas. Mas agora, no momento, acta este fábulas, meus caros.